Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Repete comigo, por favor. Vamos ler aqui a tradução do Salmo 90, 12, que está aqui para a gente fazer uma leitura bem bonita. Vamos lá? 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta neste salmo. Esse salmo fala da fraqueza do homem, porém, em meio a toda essa fraqueza, da providência de Deus na vida do homem. Sempre nós, mesmo não merecendo, vemos o Senhor cuidar da gente, tomar conta da gente. Isso é impressionante. Hoje eu estava em casa, a Cristina foi no mercado ali no Rio Sul comprar algumas coisas. Eu estava em aula, estava tendo aula online, e ela chegou assustada, dizendo que eu nem sabia, não tinha reparado que em frente ao Rio Sul tem uma dentista. Não sabia, não sei se é novo ali o consultório. E ela chegou apavorada porque estava dentro do mercado e a dentista entrou correndo lá dizendo que tinha acabado de ser assaltada. Tinham entrado no consultório dela, isso, gente, acho que era 11 e pouca da manhã. E tinha sido assaltada. Bem aqui, ó, pertinho aqui da gente. Estamos vivendo dias muito perigosos, muito difíceis. Sexta-feira passada, se eu não me engano, ou retrasada, não lembro, retrasada, creio, estava vindo com a Patrícia ali do feirão, e quando chegamos ali na altura daquele atacadão ali, próximo, depois ali da Reduc, e eu vejo aquele engarrafamento quando eu olho o carro da Federal, perseguição, isso era 5 e pouca da tarde, perseguição, bandidos postos, sentados, né, naquela divisão da pista, Federal com arma em cima, isso 5 horas da tarde. Antigamente a gente ainda tinha medo e falava assim, irmão Júlio, andar à noite é perigoso. Mas a gente tinha uma certa tranquilidade para irmos e virmos durante o dia. Hoje não existe hora. Eu lembro que antes da pandemia, eu indo para a faculdade, sempre pego Regina, sempre. O pastor fala, é um pouco mais caro, mas ele para menos. Quando você for sair, vai de Reginas. Mas eu, virando aqui, pós-academia mix, vi o Regina saindo e eu tinha uma prova. Falei, não vai dar tempo de esperar outro. Aí falei, vou para a pista e tento pegar um ônibus mais caro, porque aí também não tem meia e a gente consegue chegar mais em segurança. Mas com aquela voz, igual o desenho, olha, o pastor falou para andar só de Regina, mas eu olhei e falei, eu vou perder a prova, eu tenho que ir. E entrei no ônibus para ir em direção à faculdade. Quando chegou ali na Pioneira, 2 rapazes, bem vestidos, não tinha jeito, não tinha nada de ladrão, forma, perfil, havia pago a passagem, entrado e sentado. Anuncia o assalto. E fica um nos fundos do ônibus e um veio andando com uma sacola, uma mochila, pegando os pertences. E todo mundo, obviamente, os dois estavam armados. Ninguém ali fez questão de nada. Todo mundo pegou tudo que tinha, porque não havia opção. E começamos a colocar dentro da bolsa daquele rapaz. E tinha um rapaz sentado do meu lado, creio eu também, que estava indo para a faculdade. E ele parou, pegou o celular do rapaz e falou comigo, o que tem dentro da sua mochila? Eu falei, olha, você está vindo da onde? Eu falei, não, estou indo para a faculdade. O que você tem aí? Eu falei, eu tenho jaleco, tenho tênis, e o que eu tenho você está vendo aqui, eu não tenho outra coisa. E tenho um porta-nico que deve ter uns R$ 22, porque eu não ando com dinheiro, só para tomar um café e pagar passagem. E ele pegou o material, jogou no chão, pegou tudo que tinha que pegar, deu um tapa no rosto do rapaz que estava do meu lado, sem ele reagir, e quando saiu ainda chutou minha perna. Eu falei, gente, que violência, que mundo é esse que nós estamos vivendo? E algumas pessoas ainda dizem que não depende do cuidado de Deus. Algumas pessoas ainda insistem em dizer que não precisa de Deus para nada. Algumas pessoas não conseguem acordar nem um dia sequer
e fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Falar: Senhor, muito obrigado porque eu saí e voltei. Quantos pais de famílias saíram e não voltaram para casa hoje, morreram. Quantas mulheres foram estupradas esse dia de hoje. Quantas mulheres sofreram violência dentro de casa no dia de hoje. Só hoje, pessoas que eu conheci, que passou por esta igreja e ocupou, na época aqui do galpãozinho antigo, aqui onde é o instituto. Eu hoje mostrei o pastor e o Daniel, estava em casa, eu falei: olha, acabaram de matar esse menino. E eu conheço ele. Ele já foi a um culto na nossa igreja. E eu falei assim: meu Deus, eu não sei em que momento esse moço se perdeu. Eu não sei em que momento Satanás entrou na vida dele. Eu não sei em que momento ele foi comprometido pelo sistema, por esse mundo. Passa um pouco mais, irmão Alexandre. Outra foto de outro rapaz que já veio numa cesta da adoração, morto também. E eu falei: Senhor, aonde vamos parar? E talvez na sua cabeça aí você esteja pensando: ah, mas é escolha. Se ele não tivesse ido por caminhos tortuosos, não teria tido um fim. E o pai de família que sofreu um assalto e foi assassinado? Você e eu dependemos da misericórdia e da graça de Deus todos os dias. E gratidão deve ser um comportamento existente no teu coração. Pode ser que nem tudo esteja como você quer que esteja. Bem-vindo à terra. Não é só você, como pregou o pastor Domingo, que enfrenta batalhas, enfrenta guerras, enfrenta lutas. Já viveu alguma decepção, já teve que adiar um projeto, já teve que deixar de comprar alguma coisa porque o dinheiro que você esperava sair não saiu. Isso faz parte da vida. Mas isso não significa que a presença de Deus não esteja no controle da minha e da sua história. Porque talvez, se isso não tivesse acontecido, reflita sobre caminhos que você já trilhou. E talvez, se o Senhor não tivesse entrado com o favor e a graça e a misericórdia dEle, você não estaria sentado aqui ouvindo esta palavra. Você não teria recebido uma ministração tão forte. Falei aqui com o Anderson: a Sheila hoje não está pura não. Ela está acompanhada ela está quase a quarta mulher da Trindade. Olha, gente, aquele quarto homem que andou na fornalha de fogo, hoje subiu no altar com a Sheila. Que unção, que presença, que mover. E você teve a oportunidade de fazer o que, Vitão? Adorar. Ei, você é digno de adorar? Você é merecedor de alguma coisa? Pare de apontar o dedo para os outros. Pare de julgar, pare de escolher quem você ouve. Pode ser que você hoje tenha vindo aqui para ouvir outra pessoa pregar, mas o que tem para hoje sou eu. E se eu fosse você, eu agradecia ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus usa quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. E se você não se agrada disso, paciência. Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos ser gratos ao Senhor. Eu acordo e não tem um dia, o Senhor está aqui, Ele é testemunha, que eu consiga levantar da minha cama sem falar: bendito seja o nome do Senhor. Porque depois, eu não sei quantos aqui já passaram pelo Vale da Sombra da Morte. Eu já passei 2 vezes. 2012, quando tive edema pulmonar. Dias e semanas internada, CTI. Palavras contrárias, médicos dizendo: não tem jeito, vai morrer. Se ficar viva, vai ficar sequelada. Algumas pessoas falam: pastora, já não era para você ter terminado a faculdade. Por 2 vezes, por motivo de doença, eu tive que trancar. Porque eu fui impedida pelo médico cardiologista de dar sequência. Durante 6 meses, eu não conseguia pentear o meu cabelo. Durante 6 meses, o pastor que fazia tudo por mim. Um dia eu lembro que acordei, falei: vou forrar a cama, já não aguento mais essa vida. Eu sempre fui muito ativa. E peguei o lençol e sacudi o lençol. Quando eu fiz isso, tive falta de ar. E chorei. Sentei porque eu não conseguia dobrar o joelho. E falei com o Senhor: até quando eu vou ficar assim? Sabe qual foi a resposta de Deus para mim, Toninho do Borel? Sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Está reclamando de quê? Se no CTI que você passou, tantos morreram e eu te trouxe para casa com vida. Aí passa um tempo, Deus entra, minha saúde é restabelecida, um milagre acontece, eu volto às minhas atividades. 6 meses depois de ter sido licenciada da igreja, porque eu não podia ficar em ambiente com calor, eu tinha muita falta de ar. E aqui na época não tinha ar-condicionado.
Os irmãos lembram da fornalha? Não é de espiritual. A gente assistia a Silvane, que é os mais antigos, é leque. Silvane vinha com leque e eu dizia, que inveja do leque da Silvane. Quem não teve inveja daquele leque, irmão? Nem todo mundo teve. E eu não pude, durante 6 meses. Eu lembro que alguns domingos, eu estava mal, saía todo mundo, sempre ficava um, era uma rodízio. Ou ficava o Daniel, o pastor nunca podia, porque ele tinha que estar aqui nos cultos. Ou ficava o Mateus, ou ficava a minha irmã, ou ficava a Gisele, a gente sempre revezando. E eu falei assim, como eu queria estar no culto, como eu queria estar lá adorando, como eu queria estar lá ouvindo uma ministração. Daqui a pouco toca a campainha, desce a Gisele, quando sobe o Osmar, porque eu tenho orado por ele, eu estou seguindo ele no Instagram, porque eu tenho orado pelo Osmar Júnior, os antigos sabem quem é. Chegou o Osmar, chegou a Elaine, eu não sei se foi o Leandro da Michele, eu não lembro, teve mais gente, com um violão e disseram, pastora, nós chegamos na igreja e sentimos o desejo de vir para a sua casa fazer um culto. E eles entraram dentro do quarto, e eles começaram a tocar, o Osmar Júnior trouxe uma palavra, e ali o Espírito Santo, eu não podia chorar Borges, porque se eu chorasse, me dava falta de ar, Joyce. Aí eu falava, meu Deus, eu não posso nem chorar na tua presença, porque senão eu passo mal. Mas eu me alegrei ali, porque em todos os momentos, mesmo que não sejam os melhores, Deus está com você. Isso não é porque nós merecemos, irmão Samuca. Isso não é porque eu sou melhor do que você ou você melhor do que eu. É porque a graça e a misericórdia e a bondade do Senhor tem nos seguido todos os dias. Porque o que eu e você merecíamos, morrer. Merecíamos o direito de ter vida eterna. Quanto você já fez de errado? Quantos pecados, quantas fofocas, quantas mentiras, quantas armações, quanto sentimento negativo. E eu não vou nem falar dos pecados cabeludos. Adultério, fornicação, roubo. Quantas coisas erradas nós já fizemos, eu me incluo. Mas a misericórdia do Senhor tem sido a causa de não sermos consumidos. Eu vou te dar uma ideia. Se você não consegue olhar para o céu, missionário Pedro, e agradecer ao Senhor, Juliana então é figurinha repetida em hospital. O Pedro já falou assim, meu Deus, vou ter que fazer uma inscrição. Quantas vezes esse menino já ficou viúvo? Todo mundo dizia, agora a Ju morre, e volta a Ju com a Rebeca. Agora a Ju morre, vem ela com o Pierre. Agora a Ju morre, vem e faz live do hospital. Sabe por quê, querido? Porque se você tem a presença de Deus na sua vida, você vai aprender a contar os seus dias com sabedoria, expressando gratidão àquele que não te deve nada. Aquele que não te deve nada. Aquele que é autor e consumador da minha e da sua fé. Pare de reclamar. Seja uma pessoa mais otimista, mais positiva. Se eu fosse esotérica, não sou. Nada contra quem vive isso, cada um faz as suas escolhas. Mas se eu fosse, eu diria, boas vibrações, gente. Seja solar, não seja lunar. Atraia boas energias. Mas tudo isso passa se você é uma pessoa que depende do sol. No dia da chuva você não vai ter motivo para sorrir. Mas se você é uma pessoa que depende de Jesus, está chovendo, você ri, está com sol, você ri, tem dinheiro, você ri, porque a misericórdia do Senhor é a causa de você não ser consumido. É por isso que estamos aqui. Eu vim trazer à tua memória que você tem um Deus que é bom, você tem um Deus que é maravilhoso. Quantas lambanças a gente já fez, nem vem dizer. Se Deus hoje, a Milá e Dani, resolve botar no data show a história da gente, estamos ferrados. Você imagine como que você, ia ter gente que ia falar, não, o pior é se Deus mantivesse você sentado sem te dar oportunidade de sair. Porque todo mundo aqui, a hora que passasse o vídeo do primeiro, nego, ó, só que você ia tentar levantar da cadeira e não ia conseguir. O Senhor ia te colar aí.
O Senhor ia colar o Leandro. Eu, não, o Senhor ia colar você, Alexandre. Ó, homem de Deus. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu quero dizer para você que, para você chegar no caminho que você tem o desejo de chegar, você precisa fazer algumas escolhas. As decisões que você tem tomado tem te levado para onde você quer ir? A primeira pergunta que eu te faço hoje nessa manhã, nessa noite: as decisões que você tem tomado na sua vida tem te levado para onde você quer ir? Porque tem muita gente, pastor, reclamando da vida. Eu não tenho paciência, estou velha, né, gente? O pastor fez 5,5, eu vou fazer 47. Muita velhice. Eu vim para Jardim Angal, eu tinha 23. Eu tinha 23 anos quando eu vim para cá. Eu vou fazer 47, o pastor fez 55, dia 20. Quantos sonhos, quantos objetivos, Jéssica e Rodrigo. Quantas coisas, irmão Adriano e Bianca, o meu coração já projetou. Mas tudo que você não alcançou, foi porque Deus não quis? Ou porque as decisões que eu tomei na minha vida me levaram para um caminho diferente da rota que o meu coração queria viver? Está na hora da gente refletir aqui nessa noite. Porque se você é uma pessoa réu confessa, se você é uma pessoa madura, equilibrada, se você é uma pessoa consciente, Marco Aurélio, se você é uma pessoa que sabe por onde andou e o que fez, você vai ter vergonha de colocar a culpa em Deus. E você todo dia vai vir para a igreja com o teu coração repleto de alegria, pastor Josmar e irmã Neia. Porque você vai dizer, Deus não tem culpa de nada. Deus não tem, Ele me deu, Ele fez, Ele provou, mas as decisões que eu tomei me levaram para longe do lugar que eu queria chegar. Quantos aqui o tempo está passando e fala assim, mas eu fiquei 8 meses na igreja. Mas eu tenho, no meu caso, gente, eu tenho 47 anos de igreja. Eu nunca me afastei do evangelho. Nasci no lar evangélico, na igreja Peniel, lá na Tijuca, pastor Walter Barbosa, irmã Lilian, os pastores de lá, me apresentaram ao Senhor. Eu segui, já tive momentos de fraquezas espirituais, sim. Já fiquei meio perdida na casa do Pai, algumas vezes, sim. Mas nunca quis abraçar o mundo. A minha escolha sempre foi estar na casa de Deus. Sempre quis isso para a minha vida, sempre. E tinha um medo do inferno terrível também. Porque na realidade eu tive uma experiência com 9 anos com o inferno. E eu acho que Deus ali, Monique, estabeleceu um pacto comigo para que não me perdesse. Porque eu passei por muitas situações difíceis. Então, poderia ser que na minha fraqueza eu tivesse saído do plano de Deus. Então Deus selou algo comigo que me colocou uma rédea espiritual. Então eu sempre tive medo de sair da presença de Deus e pagar preço. Então fiquei firme, mesmo nas minhas debilidades. Mas quantos caminhos eu trilhei que poderia ser diferente? Quantos caminhos eu andei? E o Senhor mandou eu vir dizer para a igreja dele hoje, que a culpa não é de Deus daquilo que deu errado. E se você hoje está vivendo numa qualidade de vida inferior à qualidade de vida que você gostaria de viver, faça uma reflexão nessa noite. A culpa é sua. A culpa não foi de ninguém, você teve oportunidade, porque a Bíblia diz que Deus é fiel e justo. Se eu estabeleço uma rota, ou se eu sigo a rota, Anderson, que Deus preparou para mim, Jennifer, impossível eu não viver o extraordinário, como está escrito ali na placa da igreja. O que me faz não viver, ou o que me faz atrasar o extraordinário? Os caminhos e as decisões que eu decido e que eu sigo.
nunca é responsabilidade de Deus. E eu preciso falar aqui 2 palavras que eu quero compartilhar com você, já no meio dessa pregação, que diz cooperar ou concorrer. Cooperar ou concorrer. Por que isso, pastora? As minhas escolhas têm cooperado ou têm concorrido com o que eu quero viver e ter? O que é cooperar? Ajudar. Um fator motivacional. Algo positivo. Algo favorável, Bia. Algo que vai me ajudar. Algo que vai me impulsionar a viver. Algo que vai me fazer chegar aonde eu quero ir. O que coopera me favorece. Mas eu coloquei aqui a outra palavra. As minhas escolhas cooperam ou concorrem com a vida que eu quero ter? Deus levanta um profeta, Deus usa o pastor na palavra e fala de sonhos, de projetos lindos. Olha, Almi, vou fazer. Olha, Felipe, vou te dar. Olha, Gabriel, você é ungido, vai pregar pelas nações, vou te dar uma empresa para te dar tranquilidade financeira, vou gerar felicidade. Olha, Antônio e Vilma, vou levantar vocês na terra com autoridade. E o que automaticamente, irmã Joana, quando nós ouvimos de Deus isso, nós queremos alcançar. Quem não ouve uma palavra boa de Deus e não quer viver? Só maluco. Se Deus hoje, Débora, falar contigo, amanhã vai estar na conta da sua mãe R$1 milhão. Segura aí o celular para não cair que você está fazendo a live. A Débora quer ser médica e colocou alguns pontos, né? Ela passou por experiências desde pequena na área de saúde, porque ela fez uma cirurgia de coração, passou pelo vale da sombra da morte. A igreja do Senhor orou e Deus deu vida. Mas ela criou afinidades e o desejo desenvolveu dela também ajudar outras pessoas. E ela é muito novinha, mas muito dedicada aos estudos. E ela decidiu, e eu dei uma ideia, Débora. Ela, pastora, mas é um sonho doido, porque eu não tenho dinheiro. É muito caro, mesmo se acontecer de eu passar por uma federal, a disputa é muito grande, eu vou ter custos disso. Eu vou ter a faculdade, não se iluda, gente. Toda hora é uma despesa que você tem. Toda hora você tem que pagar, tem que comprar, muda não sei o que, você tem que comprar livro e etc. E eu falei com Débora, você tem 15 anos só. Você vai iniciar agora o primeiro ano do ensino médio. Faz o seguinte, comece a juntar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, moeda de R$1. Pegue galões de água e comece a colocar enfeite, compartilhe isso. E começa a se preparar, encher o primeiro, enche o segundo, encher o segundo, enche o terceiro. Porque já vai te dar uma base estrutural. Por quê? Por que eu dei essa dica para Débora? Porque eu vi só isso na televisão? Não. Porque o meu filho Mateus fez isso quando queria casar. Nós decidimos ajudá-lo e ele foi vender bolo de pote junto com a Débora, minha nora. E começou a trabalhar, mas não era o suficiente. E paralelo a isso, Mateus estava se formando em medicina veterinária. E precisava comprar os equipamentos dele de trabalho, que são caros demais. Não é só um aparelho de pressão. Tem um pequenininho, tem um grande, o termômetro, é tudo diferente de bicho. O custo é muito alto. E eu falei assim, Mateus, vamos juntar dinheiro no galão. Eu e Paulo e Débora. E começamos a encher de moeda, e Mateus foi colocando. Só que Deus é bom quando Ele vê você indo com força, com prudência, com sabedoria, não fugindo da rota. Ele faz o extraordinário. Sabe o que eu vim dizer para você aqui nessa noite? Se você não fugir da reta, o milagre vai te alcançar. Você vai fazendo a tua parte, e Deus vai fazendo a dele. Só que a dele é infinitamente mais do que você pede ou pensa. E aí o que aconteceu? Não começou a entrar só moeda de R$1 no galão do Mateus. Entrava nota de 50, nota de 100. As pessoas começaram a abençoar o Mateus. E eu lembro que no dia
prestes ao casamento, muitas coisas para resolver, equipamento chegando pela internet, ele comprando para levar já para Portugal. E ele falou: mãe, hoje é dia de abrir o galão. Gente, você não tem ideia quanto dinheiro dá no galão daquele. Arrume um galão. Ao invés de comprar na Casas Bahia e ficar com carnê, arrume um galão, criatura. R$1. Gente, vocês não têm noção. E quando abriu, a sala ficou tomada de dinheiro. Eu falei: meu Deus, estou me sentindo no Banco Central de pobre, né? Claro, moeda de R$1. Mas falei: gente, e começamos a contar. Eu não tinha ideia do quanto deu de dinheiro aquele galão. Por isso que as pessoas falam: ah, pastor Paulo e pastora Rose chegaram em Jardim Angá sem dinheiro e agora estão roubando a igreja. Lava sua boca com sabão. Eu tenho 3 carros que eu dei, que eu ganhei. Está aqui, ó, no telhado da igreja. Eu não sou de falar não, mas vou falar hoje, porque faz parte do script da pregação. Paulo é Robin Hood, então. O nome do bicho é esse. Ele rouba dos ricos, não faz nem isso, gente. Os ricos que estão aí, tem algum rico aqui, gente? Então ele não está roubando ninguém. É fé, ousadia, determinação. Por que está dando certo para mim e para você não? Quantas vezes você abandonou o roteiro? Quantas vezes você fugiu dos propósitos? A culpa é sua das coisas não estarem acontecendo como deveria na tua vida. Porque quem segue o roteiro de Deus chega ao destino. Quem segue o roteiro de Deus chega ao destino. Quantas pessoas eu queria que estivesse do meu lado, mas decidiram caminhar com suas próprias pernas. Abandonaram o roteiro. Ei, ensina-me. E sabe quem diz isso aqui? Alguém fala: foi Davi. Nem todo salmo é de Davi. Salmo 90 foi escrito por Moisés. Moisés falou: ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Era uma oração que ele estava fazendo. Senhor, me ensina a fazer os meus dias úteis. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito? Tem reclamado, tem xingado, tem se revoltado, tem murmurado, tem aberto mão de ser um servo de Deus por conta de coisas mesquinhas. Sabe quando que você vai alcançar o projeto de Deus no seu destino? Nunca. O pastor pregou domingo: somos pessoas que têm prazo de validade. Temos mesmo. Naturalmente falando, Débora com 15 anos tem muito mais tempo de vida do que eu com 47. Muito mais tempo. Mas isso significa que eu, daqui a 10 anos, posso ter alcançado coisas inefáveis e a Débora vai estar com 25 e não ter alcançado nada. Nem ter terminado o ensino médio, está repreendido. Nem ter terminado. Por quê? Porque Deus dá a rota, eu sigo se eu quiser. Eu sigo se eu quiser. Mas não existe possibilidade de você ser feliz como é o desejo do teu coração. Lembra o que eu falei? As minhas escolhas cooperam ou concorrem com a vida que eu quero ter. Eu hoje estudo. Antes de vir para cá, até 7h30 eu estava tendo aula online. Falei com a Cristina: vou tomar banho cedo, já ficar previamente, acabar de copiar minha pregação, porque eu tenho aula de 5 horas a 7h30 hoje, não posso faltar. Os cadernos, você vai lá em casa, a mesa da sala não tem espaço. Falei: Cristina, não mexe nada, porque está tudo aqui no lugar. Não posso tirar nada daqui, porque isso aqui já está... É um lado a mesa do Paulo e outro a minha. Lá em casa está aparecendo, não tem noção na sala. Não dá nem para te chamar para tomar um café. Só se for na cozinha. Mas por quê? Com 47 anos, porque eu tive tempo de fazer isso nova e procrastinei. Eu tive tempo de fazer. Muitos não sabem, eu fiz um vestibular e eu passei para odonto. Se eu tivesse não procrastinado, hoje eu teria 9 anos de formada. Eu tive recursos, eu podia ter feito, mas eu invalidei o roteiro de Deus para a minha vida, dando desculpas. Quantos estão sentados aqui, ó, que estão colocando culpa em Deus de coisas que a culpa é sua?
Ah, eu quero chegar, eu quero alcançar, eu quero viver. Tá, e a sua rota? Você tem ido para onde? O que você tem feito? Para de dar desculpa. O dia que eu falei, não vou procrastinar mais, vi Mila cantando lá em Magé. Menina, essa garota canta muito. Vamos fazer um clipe, Mila, botar você na internet, você vai ficar rica. Ela canta muito mesmo. Mas talvez muitas outras promessas, Mila, poderiam já ter acontecido na tua vida. Mas a procrastinação faz você adiar o que você sabe que tem que fazer. Eu lido com saúde alimentar dos pacientes, né? Nutrição. Quantos chegam para serem atendidos em saúde coletiva e eu falo, ouço, converso. A pessoa fala, eu estou há 3 anos tentando, mas procrastinando, porque ela chega lá com a lista do que ela não pode. E eu pergunto, você tem feito isso, você comeu? Ah, não, entendeu? Ah, mas agora eu vou. 3 anos a pessoa já está pior do que estava no estado primeiro. Por que isso, pastora? Porque eu só vou chegar ao destino se eu respeitar a rota. Eu vou repetir. Eu só vou chegar ao destino se eu respeitar a rota. Quantas pessoas estão infelizes? Já estou caminhando para o final. Na sua vida sentimental. Por quê? Porque decidem colocar do seu lado pessoas que não cooperam, mas pessoas que concorrem. Quantas pessoas estão infelizes na sua vida de relacionamento? E depois vem orar. Depois vem dizer para Deus, Senhor, cadê o Senhor que não vê isso? Ei, Deus escolheu o marido? Deus escolheu a tua esposa? Você que quis. E alguns até ouviram de Deus, não vai, não é isso que eu tenho. Ah, mas a carência sentimental, eu coloquei uma frase aqui, que eu quero compartilhar com você, que é importante. Quando você tomar as suas preferências de rotas nascerem das suas emoções, pode ter certeza que você compromete o seu destino. Por que isso, pastora? Porque se eu estou com muita raiva, eu termino fazendo lambança. Sim ou não, gente? Ou se eu estou muito carente, eu não estou, gente, né, Paulo? Se eu estou muito, 30 anos de casado, irmão, a gente vai fazer ano que vem, a gente está no debate, o que faz 30 anos? Ele queria fazer uma festa, eu falei, Paulo, olha a nossa igreja, não dá não. Só se a gente fizer festa americana. Irmão, é muita boca para dar para comer, não dá não. Eu não vou chamar meia dúzia, para fazer festa, vamos fazer direito, né, Pedrinho? Só que aí eu lembrei que eu sou de Petrópolis, que eu prego em Xerém, que eu prego em Magé. Eu falei, meu Deus, vai vir as congregações. Vou ter que fazer na Quinta da Boa Vista. Não tem como, falei com ele. Aí estamos chegando a um censo, que a gente vai fazer 30 anos de casado em julho do ano que vem, dia 17. Mas quantas pessoas estão movidas por carência? E eu vou te falar, quando isso acontece, as suas escolhas são erradas. Para de ser movido, isso para tudo, gente, não é só carência de homem, mulher, mulher e homem, não. É carência afetiva. Quantos amigos você achou que eram e enfiou na sua vida e só Jesus na tua causa? Ou o contrário, talvez por você ser uma pessoa extremamente sentimental, igual a música do pastor, o hino, né? Sentimental, eu sou, não sei nem quem canta isso, mas ele de vez em quando fala isso aí. E você perdeu boas amizades por conta do excesso de sentimento. Você quer chegar ao seu destino, você precisa se perguntar. Todas as vezes que você estiver em uma rota, você vai ouvir o que eu estou te falando agora. Isso coopera ou concorre? Todas as vezes, Jéssica, você vai estar na rota, de boa lá.
Você vai ouvir, vou parecer uma assombração na tua vida. Você vai estar lá para beijar. Ele concorda, coopera ou ele concorre. Você vai falar, não vou te beijar não, vaza. Pastora está aqui entre a gente. Sossega, Cátia. Você vai perguntar. Sabe por quê? Satanás, a partir de hoje, ele vai lidar com uma escolha inteligente, porque Moisés, no versículo 12, pastor, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Coração simboliza o quê, gente? Sentimento. Emoção. Aquele símbolo, né? Bota os corações, emoji de coração, florzinha com coração no meio. Mas Moisés estava dizendo, Senhor, eu quero todos os dias ter sabedoria em Ti, para saber exatamente o que eu devo viver e fazer. E eu caminho para finalizar essa palavra, dizendo para você também o seguinte, não só na vida sentimental, não só na vida espiritual, mas eu vou falar de uma coisa que todo ser humano gosta, diga assim, dinheiro. Eu tenho ensinado nas lives, por sinal vou voltar, só esperem um pouquinho, porque estou muito agitada esses dias aí. Mas eu ensinei numa live sobre vida financeira. Não sou Silvio Santos, mas se eu tivesse aqui um bolinho de R$1.000 em nota de 100, já está rindo, irmão? E começasse a falar, quem quer dinheiro? Quem quer, né? Quem quer dinheiro? Não ia aqui, irmão, sinalizar que queria. Quem não ia? Mesmo os milionários da igreja, tem dono da SEDAI, né? Mesmo os donos, qual é a empresa de ônibus lá, Carlos? Hã? Que, gente? Jesus, é tão ruim que não dá para entender o nome. Mas fosse a Trel, pronto. Quem não quer? Irmão Alexandre, esses dias falou, estou montando minha pizzaria aqui. Abriu a barraquinha dele que monta, né? Botou os brotinhos ali, as pizzas e vendeu aqui, que aqui virou uma praça de alimentação pós-culto. Estou contratando barraca de churros, pipoca. Gente, tem que ter isso aqui. Não é bom, gente? Vocês estão perdendo dinheiro. Hein? Traga isso, bota tempero, gente. Uma feira aqui, ó, domingo. Tem padão, pastelão, pizza, docinho, trufa, tem de tudo. Falta só a tua barraca de churros, pipoca, maçã do amor. Bora, gente, reage. Porque se você vender muito, você vai dar o dízimo. E se não der, não vai vender nada, hein? Está repreendido. Mas quantas pessoas estão, ao invés de cooperando para o seu crescimento financeiro, estão concorrendo consigo próprio? Estabelece projetos e alvos. Eu tenho que contar isso, pastor. Eu sei que você não gosta da exposição, mas preciso falar. Tu expões outro também? Sim ou não, gente? Há muito e muitos anos atrás, preste atenção, não adianta pedir dinheiro para ele hoje que não tem, mas ele já teve, gente. Mas faz tempo, né? A gente nem lembra mais, né? O dinheiro lá em casa passa voando. É um problema sério. Ele falou que está investindo em mim, Joyce, porque eu sou a aposentadoria dele. Tem noção, gente? Pois é. Aí eu falei com ele, só se ele... Agora ele está emagrecendo. Mas só se ele deixasse eu tirar uma foto de corpo inteiro e botar no consultório assim, quem não ouve a nutre. Ué. Mas eu lembro que a gente foi passear com o Mateus e Daniel, eles eram criança. Você vê quanto tempo tem, Mateus está com 28. E Paulo falou assim, olha, hoje não tem muito dinheiro, a gente vai ao cinema, comprar pipoca, mas não escolha um restaurante, morava no Recreio. Não escolha um restaurante caro, porque hoje não dá.
a gente vai fazer um fast food mesmo, um lanche rápido, porque hoje o dinheiro está curto. Me vai Paulo no New York, ali onde tem os cinemas, né, na Barra, e vai numa caixa eletrônica. Entra com o Daniel, que é o bocudo, e Paulo mete o cartão lá e digita. Quando digita para sacar, aparece o saldo, né? E devia ter, acho que uns 30 mil na conta. Pasmem, esse menino já teve 30 mil na conta, gente. Muito tempo. Acabou tudo, irmão. Virou pedra, tijolo. E Daniel, pequeno, bocudo, começa a gritar no New York, irmão Samuca. Aí, Mateus, meu pai é maior 7. Tá dizendo pra gente que tá duro e tem 30 mil na conta. E gritando alto. Tem noção, Amilá? Teu amigo Daniel. 30 conto. Aí voltou, aí o pai dele falou, mas esse dinheiro não é meu, rapaz, é de pagar. Por causa da empresa, né? Era dinheiro da empresa. Aí voltou, ele veio revoltado. Caraca, ali meu pai, maior 7, 30 conto na conta. E dizendo para mim, para o Mateus, que era para gastar pouco. Mandando comprar um pacote de pipoca para dividir para nós dois. Aí você pode estar rindo, mas sabe o que acontece, irmão Ziel? Flávia, sabe o que acontece? Aquele dinheiro tinha propósito. Aquele dinheiro tinha propósito. Escolhas menos emocionais, escolha coisas menos emocionais e faça escolhas mais propositais. Não é de propósito, de propósito. Havia um objetivo. Ele podia sacar um dinheiro, vamos gastar, vamos comprar, igual aquela Julia Roberts, sem a outra cena. Comprar tudo no shopping, gastar dinheiro e ir pro Hot Zone, porque eles tinham um cartão do Hot Zone. Só que cada ida naquele brinquedo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 reais. É caro. Boliche, tínhamos ido tantas vezes lá, mas naquele dia não dava, porque aquilo que estava no banco tinha um propósito financeiro. Sabe por que crente se lasca? E eu falo aqui, porque quer viver uma vida que não pode bancar. E sabe o que faz no final? Diz assim, Jeová Jireh. E ele diz, eu vou prover para o missionário que está no campo. Eu vou prover para a família que entrou a semana sem ter o que comer. Está pensando que Deus te chamou para bancar teu luxo? Eu falei que a gente pode falar com Deus sobre vida financeira, mas está afim de ouvir o que Ele tem para te dizer? Quantas pessoas estão na casa de Deus já foram ricamente abençoadas e não conseguem enxergar provisão em Deus? Você tem casa? Como é difícil para os irmãos da portaria, missionário Samuel, missionário Marcos, diácono Ailton, missionário Brum, diácono Marcos Paulo, são os irmãos que normalmente estão ali organizando a portaria. Quantos? Por que, pastor, você está falando isso? Porque não tem onde estacionar carro. Você mora onde? Jardim Angar. Você é pobre, você tem dinheiro para comprar carro? Tem gente que tem carro e moto. Tem gente que tem carro e moto. Mas sabe o que acontece? Concorrem consigo próprio. Aí sabe o que faz? Deus não, o Senhor tocou no meu coração, mandou ir numa agência e profetizar e botar a mão. E eu quero, de Corolla para cima. Se for, olha, não, se for para abençoar, ainda fica dando uma de desculpinha. Fala assim, não, Senhor, me dá um touro. Não é o touro lá do México, não. É o touro da Fiat, bonitaço. Eu já andei já dirigi um carro daquele. Lindo. Não, ainda fala com Deus assim, Senhor, se tu me der, eu juro pro Senhor que eu levo uma caixa de som para Magé. Mas não é dá não, vai pegar daqui para emprestar lá, só para dizer que deu uma carona para alguma coisa de Deus no carro, que ele quer que Deus banque o luxo.
Porque a Bíblia diz o seguinte: tendo com que comer e se vestir, estejais contentes. A oração do Pai Nosso ensina o crente a pedir o pão nosso de cada dia. Se você entrou nessa igreja achando que a igreja é bonita, achando que porque os filhos do pastor, tem uma turma aí que está se preparando para ir embora para Portugal, essa igreja agora está enviando um missionário, irmão, pela fé pura. Você não tem noção de nada não, hein? Petrópolis, sempre a gente via na listinha assim: combustível, 80. Cadê irmão Júlio? Irmão Rodrigo? Pedágio, 25,20. Não tem como eu não gravar, né? Entre pedágio e combustível dá 105,20. Toda quinta e todo domingo agora. Mas antigamente tinha o Faz-me Rir, que não tem mais, Pedrinho. O pastor está deixando a gente passar necessidade. Antigamente dava para ir comer cachorro quente no monte. Acabou a Milá, acabou. Dani, acabou. Por isso que a Milá está chegando. Expulsou até os Uber. Falei, meu Deus, a Milá vai desviar, Senhor. Nem veio mais para Petrópolis. Já até falei, a Milá, fiz um acordo com ele. Chama a Dani, leva ela para Petrópolis. A igreja lá é menor, ela vai gostar mais de mim do que do pastor. Mas por que, pastora? Porque viver pela fé é dentro do foco que Deus tem para você, não para Ele sustentar a tua irresponsabilidade financeira. Tem pessoas que acham que se converteu, abriu mão do pecado, vou prosperar na terra, vou ficar rico. Quem te disse? Tem gente que tem mais de 20 anos de igreja aqui, levanta a mão. Mais de 20. Tem gente que tem mais de 30 anos de igreja aqui, levanta a mão. Mas por que só está levantando mão pobre? Se você já está há 30 anos na guerra, na luta, na provação, sabe por quê, querido? Se você quer chegar a algum lugar, vai estudar. Vai pedir orientação para abrir um empreendimento e ter sabedoria e não gastar a receita da tua empresa, e sim o Prolabore. Tem gente que quer ter empresa e descobre depois que vai pagar muito mais com a receita da empresa do que vai ter de Prolabore. Vai falar que saudade da SEDAI. Eu ganhava mais quando era empregado do que quando sou funcionário. Você já fez os cálculos do que é pagar IR, tudo. Mas orações imprudentes. Aonde você quer chegar? Você quer prosperar? Você quer melhorar a tua casa? Você quer ter um carro melhor? Está lá o pastor Mateus, a missionária Débora, com a confeitaria. Mas quantos milhares de potes de bolo aqueles dois venderam em Copacabana? Quantos milhares? Perdi as contas. Aí Deus abençoou Pedro. Passava os turistas, profeticamente colocava euro na... Não vou pegar bolo não. Aí vem a Record, faz um noticiário com eles. Vem o Arthur Aguiar e fala. E aí Deus honra, mas eles venderam muitos bolos. Deixaram de romper dia 31 com a família, porque foram para Copacabana vender bolo de pote. Hoje estão colhendo aquilo que plantaram. Ei, se você não planta, não tem o que colher. Você só vai chegar onde você quer chegar se você tiver sabedoria. Então faça a oração, convido você a se colocar de pé. Faça a oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eu estou com um projeto novo. Deus me alertou, já estou preparando, já tive conversa com o pastor, já estou conversando com outras pessoas. Um projeto que o Senhor colocou no meu coração. Essa semana já tive sinais de que Deus está no controle. Por que isso? Porque se você não sabe, eu não recebo R$1 da igreja. Os pastores aqui não são remunerados. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Pastor trabalha, eu só estudo. Aposentadoria. Pastor Fernando trabalha. Pastora Jaqueline é dona do Ministério do Exército. Recebe, Jaqueline. Pastora Patrícia, todo mundo da igreja deve ela. Muambeira.
Pedro vende cachaça. Pastor Ismael mata geral. Pastora, por que você está falando isso? Vida financeira não é responsabilidade de Deus. Se eu sigo o roteiro, eu quero prosperar, quero ser abençoado, quero crescer, busque direção em Deus, mas vai trabalhar. Pastor Sami em Petrópolis, professor de história, professor de educação física, dá aula em academia. Tempo vago, não tem, sabe por quê? Porque ele comprou um carro, o investimento foi maior do que a possibilidade de salário. Sabe o que ele está fazendo? Uber, em horários vagos. Mas servindo a Deus. Eu quero profetizar que você vai sair daqui ouvindo uma frase que vai mudar o seu destino. Porque tem mudado o meu, tem mudado do pastor, tem mudado dos meus filhos. Mateus está igual o pai do Christian, está com 3 empregos. Aí quando vê, Mateus comprou um apartamento dele na Europa, não é com o dinheiro da igreja não, que nem dá, a gente tem que mandar daqui para completar. É com o fruto do trabalho. É com o fruto do trabalho. E eu quero profetizar que Deus vai te dar sabedoria para você seguir uma rota. Tua vida sentimental, deixa de mendigar amor. Não quer dar, irmão, a fila anda, ou ficar chorando pro namorado, hein, para de ser chato. Não quer, tchau. Sabe por quê? Deus não é Deus de mendigância. Deus é Deus de coisas grandes. Quando você for ter um DR com teu marido ou com a tua esposa, não feche a sua boca naquilo que ainda te falta, fale a verdade. Amor, você é legal? Alguém fez aniversário de casamento aí que eu vi, né? Postou lá de noiva. Fale a verdade. Eu falo com o pastor, preciso de uma pastoral. Olha, eu quero fazer esse protesto, é pouco, gente. Acho que em 23 anos de ministério eu tive 2 pastorais. E eu falo, eu não quero em casa, eu quero na igreja. Sabe por quê? 30 anos de casamento não chega só orando. Chega resolvendo problemas. Se você quer chegar a algum lugar, faça a tua parte. Na tua vida sentimental, melhore, seja melhor, ofereça mais, cobre menos. Vida financeira, para de colocar Deus à prova. Estabeleça, faça projetos, reveja os teus conceitos financeiros, gaste menos. Faça isso. E eu tenho certeza que você vai ser mais um que vai viver o efeito de um coração sábio. Eu não vou fazer apelo que eu não quero te expor. Mas eu quero que toda a igreja ponha a mão no coração. Ore pela sua deficiência. Ore pela sua deficiência. É na vida sentimental? Ore por ela. É na vida financeira, não está sabendo fazer a gestão do que tem. Deus não vai te dar mais, você vai se embaraçar mais ainda. Peça ao Senhor. Ore pela sua deficiência. Olha, Deus está falando comigo, que se você orar pela sua deficiência, Ele vai entrar com solução para a tua história. Ore pela sua deficiência. Pastor, eu podia ter um casamento muito melhor, mas eu sou grossa. Pastora, eu podia ter um casamento muito melhor, mas eu trato mal a minha esposa. Pastor, eu podia ter um relacionamento muito melhor de amigos, de redes sociais, não de internet, mas presencial, mas eu sempre estrago as amizades com a minha insatisfação, com a minha língua, com o meu comportamento, com a minha inveja, com o meu olhar mal, com a minha maledicência. Peço, Senhor, é a tua deficiência, não concorra com você, coopere com você. Pastor, a questão minha financeira, eu não consigo fazer a gestão. Eu gasto mais do que ganho, eu me enrolo todo. Ah, pastora, ore, fale com Deus, porque se você falar, Ele vai te ajudar a mudar a rota. Pastora, meu problema
é na vida com Deus. Eu vou, mas quando eu vejo eu paro. Eu não consigo dar sequência. Eu não consigo, pastora. Fala isso aí com Deus. Diz para Ele. Fala com Ele, pastor, a minha questão é a saúde. Eu sei que eu sou diabética, eu sei que eu sou hipertensa, eu sei, mas eu não consigo controlar a minha fome. Eu não consigo, irmão, você quer ter dias prolongados como orou do Moisés, você tem que cuidar da tua saúde. Você tem que cuidar. Tem gente que morre precocemente porque não cuida da saúde. Se você é diabético, você não pode comer doce. Por isso que eu coloquei no grupo de mulheres: não ofereçam doce para o pastor, porque eu quero que os dias dele se prolonguem. Quer dar, dá uma fruta, dá algo diet. Não quero que deem doce para o pastor. Por quê? Porque ele é um desobediente? Não, porque eu acho covardia. Cuide da tua saúde, para que os seus dias se prolonguem. Se você não pode comer, não come. Coração sábio. Coração sábio. Moisés orou e era um homem inteligente. Ouvia conselhos do seu sogro Jetro. Ele estava sobrecarregado e foi aconselhado a convidar outros para dividirem o peso. Não tente resolver coisas que você precisa de ajuda de alguém. Peça, procure o teu pastor, converse. Procure a tua pastora. Mulheres que estão com problemas conjugais, sentem comigo, conversem. Eu tenho certeza que se você fez essa oração, eu profetizo que essa deficiência será suprida para a glória de Deus. Pai, toma o teu povo em tuas mãos. Cada um que veio aqui nessa noite, ouviu essa palavra, como eu, o Senhor só está se repetindo comigo 2 vezes. Eu quero que o Senhor, assim como tem feito na minha vida, tem me vetado em algumas coisas que poderiam ser impedimento para o meu crescimento, tem me impulsionado para outras. Deus, eu quero te pedir que o Senhor divida isso com a tua igreja. Porque eu vou ter pessoas aqui de sucesso, visitantes de sucesso, membros de sucesso, em todas as áreas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo. E que esta palavra mude o comportamento, e que ao invés de concorrer, nós possamos escolher o que coopera para o nosso destino final. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Anúncios.